Falando nisso que o João está comentando aqui, tem uma mãe que quer fazer uma pergunta a respeito dessa metodologia. Acho que sim, é a Rosilene. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Fique à vontade. Sou mais aluna e eu gostaria de saber assim, o que vocês pensam da metodologia de ensino hoje. Vocês não acham que é passado muita informação para o aluno e o básico mesmo, que é os fatos, saber o que é substantivo, pronome. Crianças de 5º, 6º ano não sabem o que é isso. Meu filho, ele mesmo estuda na escola particular. Ele tem muita preguiça de ler. Na prova, a última prova que ele fez mesmo, são passados uns textos muito grandes. A professora falou para mim que ele dormiu na hora de fazer a prova semestral, na prova valendo 11, tirou 2, pegou recuperação. E eu sou mamãe presente. Tá bom. Estou sempre na escola, acompanho para casa, acompanho os trabalhos, sabe? Eu vejo que ele é muito preguiçoso para ler. A gente vai responder sua pergunta, então obrigado pela sua participação, viu? Obrigada a vocês. Bom dia. Acho que a Vanessa Almada deve ter muitos casos assim, né? Bom, primeiro eu queria só ressaltar a questão do João. Nós tivemos um aluno que ficou com 59 agora, uma recuperação. E ontem ele chegou para a professora e falou assim, minha mãe pediu para eu te dar os parabéns. Aí a professora levou um susto, né? Por quê? Falou, porque eu fiquei com 59, porque eu mereci. Porque nessa última etapa eu brinquei e não fiz o que precisava ser feito. Então isso é parceria, né? Em vez da mãe lá brigar, porque não, a escola não deu um ponto para o meu filho, a escola que tem que dar, né? Não, ele fez por merecer, né? Com relação a essa pergunta, nós vivemos na era da informação. Hoje, a escola, o desafio da escola é realmente o professor, ele é mediador da informação. E ela falou essa questão da interpretação de texto. A gente está falando muito de matemática, mas hoje eu vejo uma das maiores dificuldades dos nossos alunos é a leitura e a interpretação de texto. Os meninos querem tudo pronto. Eles não querem mais gastar aquele tempo lendo, compreendendo. Até na própria matemática ele precisa ser um bom leitor, ele precisa saber interpretar para ele poder ter um bom resultado. Bom, no colégio cristão, a gente não vive essa realidade porque a gente ensina sujeito, predicado, pronome, a gente ensina os conceitos. Porque realmente a gente acredita que a partir do momento que ele tem a compreensão do que é o que, né? Ele vai poder identificar num texto, na hora de produzir o texto, ele vai poder utilizar a classificação de palavras, né? A questão verbal aí. Então, realmente, a escola, essa mãe precisa estar observando o quê? Qual que é o conteúdo programático dessa escola, né? Se ela está realmente de acordo com aquilo que é daquela faixa etária. Só que eu tenho para dizer que os nossos alunos hoje, eles estão nos surpreendendo. Por exemplo, nós temos uma turma que vai para o 2º período ano que vem, e eu estava conversando com a coordenadora lá do infantil, ela disse, Vanessa, eu vou precisar fazer um projeto extra para esse 2º período, porque tem várias crianças que já começaram a ler, que se despertaram. 2º período a que idade? 5 anos. 5 anos. Então a escola vai Poxa vida, eu aprendi a ler com 7, os com 5 eu estou lendo. As crianças vão se adaptar, a escola também vai se adaptando àquela turma que ela vai receber. A escola precisa ter essa abertura também, né? Se o aluno está pedindo, se ele está querendo mais, a escola não pode se privar de oferecer, né? Claro que de acordo com a faixa etária, 5 anos é com ludicidade, né? Através do brincar, ele vai aprender, ele vai crescer, né? Mas tendo essa base. No caso do filho dessa irmã que ligou, dormiu na prova, pode ser, por exemplo, que ele já passou uma etapa, ele está à frente, a aula fica monótona para ele? Pode ser que ele está cansado, pode ser que não está tão interessante, né? Uma coisa interessante que a gente tem que fazer é a avaliação 360 graus. Né? A família é avaliada, o aluno é avaliado, a escola é avaliada. Aninha, só uma coisinha, que a Rosilene falou assim, que a escola está ensinando tanta coisa, hoje tem informática, inglês, espanhol, aula disso, aula daquilo, está tudo chique, porque na minha época não tinha nada disso, nem na sua, acho que na sua também não, na sua tinha? Informática já tinha. Não, mas muita coisa que tem hoje, tem aula de dança, tem muitas coisas na escola que antigamente não existia. Mas, em compensação, uma pessoa saía da 4ª série antiga, que hoje é 5º ano, ela sabia assim, bastante matemática, não escrevia tão errado quanto os alunos de hoje. Eu escuto muito isso. A escola do meu filho tem 500 aulas lá especializadas, mas meu filho sai sem saber o básico. Eu escuto muito isso. E, antigamente, isso não acontecia. Parece que foi isso que a Rosilene estava dizendo. A escola ela mudou, na minha percepção, ela mudou para melhor. Hoje, a nossa escola ela consegue atender diferentes tipos de aluno, com diferentes tipos de dificuldade. Agora, ela trouxe uma fala no final, assim, o meu filho não sabe substantivo, está com dificuldade com pronome, mas ele também não gosta de ler. Ela falou isso no final.
Então, a escola, quando ela se propõe a oferecer inúmeras coisas para os alunos, várias aulas especializadas, ela não pode perder o foco do conteúdo que ela também tem que ministrar. E eu vejo as escolas caminhando cada vez melhor nesse sentido, se especializando para ensinar melhor, cada vez mais. Só que aí ela tem que prestar atenção na questão do filho dela. Eu tenho dificuldade para ler, eu não gosto de ler, então ele também pode estar disperso, pode não ser só uma questão, a escola não está ensinando aquele conteúdo, eu prestei atenção nisso que a Rosilene falou. Pode ser uma demanda do menino. Essa questão de mãe e filho, de prestar atenção, eu estou aqui do lado de uma mãe que deve prestar bastante atenção no filho, né? Porque o filho foi considerado, a mãe é a Kate e o filho é o Ítalo. O filho foi considerado aí um menino referência do colégio cristão. Que coisa, hein, Ítalo? Que responsabilidade, rapaz. Bem-vinda. Oh, que mãe bonita é essa que está do seu lado aí, hein? eu quero só dizer o seguinte, essa que está ali é minha esposa, a Kate, meu filho o Ítalo. E eu fiquei muito feliz, muito surpreso até. Quero agradecer a Vanessa Almada, que é a coordenadora, porque ela indicou meu filho. Eu fiquei surpreso, não porque eu não achava que ele era capaz, não é isso. Fiquei surpreso, né, de numa escola com 1000 e tantos alunos, o meu filho ter sido indicado para participar do programa, não é? E não tem nada a ver, não é panelinha como filho. Não, ele merece, é por mérito. A Vanessa disse que ele é um aluno que realmente se destacou. Agora, Jean, ela trouxe as notas dele mas aqui, além de, eu quero ressaltar um negócio, além de falar que ele é um bom aluno, ele é só xerox, né? Sua fotocópia, ou seja... Mas eu acho que a inteligência puxou da mãe. Né? Eu tô com as notas dele, ele nem sabe as notas dele. A Vanessa acabou de me mostrar aqui agora. Mas pode falar, depois, daqui a pouco eu... Fala aí, irmão, entrevista aí que daqui a pouco eu falo. É até interessante essa situação, porque nós estamos falando a questão de mãe e filho. E assim como o Jean disse, que é o pai do Ítalo, ter essa notícia maravilhosa do colégio, pô, meu filho foi considerado um filho referência, que tem se destacado. Qual é o segredo dessa mãe? Olha, é difícil falar assim o segredo. O segredo, na verdade, é um desafio muito grande, né, para nós como pais, né, tá assim, conseguir ver esse resultado. Mas eu vejo assim que um dos motivos é a presença dos pais realmente, né? Eu e o Jean, a gente assim procura estar sempre presente na vida do Ítalo. O Ítalo, na vida escolar dele, ele é um aluno assim muito esforçado, muito responsável, mas isso não deixa com que eu e o Jean deixe ele fazer as suas atividades sozinho. Então assim, a gente está sempre perguntando todos os dias, né, ele sabe, todos os dias eu estou, Ítalo já fez a tarefa, Ítalo não tem nenhum trabalho, né, para amanhã, para depois, faça com antecedência. Ele está colhendo, né, se lembrando de todos os dias você fala, está lembrando, sim, é verdade, né. Agora, Ítalo, deixa eu aproveitar sua mãe falando tudo isso, porque você é uma criança normal, né, carne e osso, normal, você é igual a todas as outras crianças. O que passa na sua cabeça quando você é eleito assim, um aluno de destaque diante de tantos colegas que você tem? E você tem uma vida normal, você gosta de bola, você gosta de videogame, você gosta de computador. Como é que na sua cabeça... Quantos anos você tem? Tenho 14. 14 anos. Como é na sua cabeça de 14 anos você fala assim, como é que eu vou conciliar para ser um destaque na aula? Apesar de que acho que você nunca pensou em ser destaque, né? Aconteceu. Não, bom, mas que a gente sempre pensa como... um aluno cristão, que a gente sempre pensa é que levar a palavra de Deus, mostrar sendo exemplo em todas as áreas e principalmente na área da escola, onde você vive bastante tempo, 5 horas por dia com seus colegas e tal. E através dessa referência, você pode levar Jesus através das pessoas. E eu acho que isso ajuda bastante. Eu não botei essas palavras na boca dele, não. Vale dizer isso aqui. Ele está falando por conta própria. Agora, eu queria até, Jean, se falasse as notas dele. Vamos ver as notas do Ítalo, se é verdade mesmo. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque às vezes eu me sinto, quantas vezes eu estou orando, Deus fala comigo assim, que eu sou muito rigoroso, às vezes, principalmente com o Ítalo. Porque já aconteceu, por exemplo, situações de eu chegar em casa, eu sou muito rigoroso, ele sabe disso. Ele pode falar, ele falou de vez em quando. Eu sou muito rigoroso, porque às vezes a escola, o professor dá um livro para ler, por exemplo. E às vezes ele fica esperando, às vezes a gente não compra o livro, porque às vezes a escola tem na biblioteca, ou algum colega tem, e ele fica esperando. E ele fala assim, não, o meu colega vai me emprestar o livro. Aí o livro tem que entregar daí a 2 dias. E aí ele deixa para ler na última hora, mas ele sabe, por exemplo, que ele não pode mexer no computador. Aliás, uma coisa que a gente tem que falar para os pais, tem que ter hora para entrar no computador, o tempo que vai ficar no computador. Então eu sou muito rigoroso para cobrar isso. A Kate até às vezes fala assim, Jean, você pegou pesado com ele. Quando a Kate não fala, o Espírito Santo fala. Aí eu tenho que ir até ele pedir perdão. Eu já dei, por exemplo, disciplina no Ítalo, dele ficar vários dias sem computador, sem televisão. Aí eu tenho que ir lá depois retirar. Falar, filho, me perdoe, exagerei.
Porque, às vezes, eu falo com ele, filho, eu não quero que você cometa os erros que eu cometi. Porque na minha época de escola, meus pais trabalhavam muito, e eu também trabalho muito, mas eles não eram presentes na escola. Meus pais acho que nunca foram numa reunião de escola. Lá em casa a gente tenta ir em todas, dos 3 filhos, entende? Então, eu acho que essa participação, como a Kate falou, é muito importante. Mas olha, aqui está dizendo que você está precisando melhorar em inglês, hein, filho? Para ser filho de professor de inglês, tirou só 90, você tem que tirar de 100, velho. Filho de professor de inglês tem que tirar de 100. Acontece isso também com você, João? Filho de matemática, às vezes não tira 100? Não tira 100, não. Não tira 100. Fica 90, 90 um pouquinho mais. Não, então tem tá 2 lá que gostam muito de matemática. Que os pais exigentes, hein? Mas dá para você perceber as matérias que ele gosta mais, que o filho gosta mais, né? Por exemplo, em Ciências da Natureza tirou 87. Educação Física e Ensino Religioso tirou A. Espanhol 93, Geografia. Você está gostando mais de espanhol do que de inglês, filho? Espanhol 93, Geografia 92, História 92, LM inglês, né? É inglês 90, Língua Portuguesa 89 e Matemática 90. Matemática ele arrebentou, hein? Uau, esse porque eu detesto. Vamos bater palma para ele, que ele merece. Parabéns. O Ítalo merece. Você sabe que esse ano lá em casa as notas de inglês foram maiores que as de matemática? Oh, parabéns aí aos Tanurim. Miguel, Arthur, Sofia. Aos Tanurim, todo mundo. A Clara já concluiu o ensino médio, né? Mas também inglês era a melhor matéria dela também. Então você não ficou triste com eles, não? Não, eles curtem muito. E aprenderam sozinhos. Eles sabem muito mais do que nós. Eles amam a matemática. Eu tive sempre essa curiosidade, porque matemática para mim mesmo sempre foi o terror. E como que é para os seus filhos? Eles gostam da matéria? Tem essa dificuldade ou não? Olha, são 2 meninos, 2 meninas, né? Os rapazes curtem matemática muito, sem a gente ter que forçar nada, é natural deles. A mais velha, a Clara, não gostava muito de matemática, não. Mas nunca teve dificuldade, sempre levou bem. Mas não era aquela matéria que ela gosta. O inglês sempre falou mais alto lá, no caso da Clara.